ao banquete nupcial do Filho, Mateus 22, versículo 3. Estes enviados terão sua mesma sorte. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas capítulo 10, versículo 16. Receber-me é receber aquele que me enviou. João 13, 20. A missão dos apóstolos, com efeito, está estreitamente enraizada na missão de Jesus. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Essa expressão esclarece o sentido profundo da missão final dos 12. Ide. Por isso, eles proclamam o Evangelho. Marcos 16, 14. De todas as nações fazem discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19, levando o seu testemunho até as extremidades da terra. Atos 1, 8. Então, com estas citações bíblicas, Pierre Ninot tenta desenhar a origem da missão da igreja nos seus primeiros dias, nos seus primeiros sujeitos, que são os 12, do círculo menor, do núcleo duro, do grupo apostólico, junto de Jesus. A origem é a missão de Jesus, é o próprio Jesus, a origem da missão. A missão tem como fundamento Jesus no seu intento de espalhar o reino dos céus no mundo. Então os apóstolos serão a continuidade do próprio Cristo, o alter Christus, na tarefa que ele lhes confiou. Os apóstolos cumprem essa missão graças à força do Espírito Santo, pois o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O divino pedagogo, o diretor da missão é o Espírito, conforme João capítulo 14, 26, conforme também 15, 26 e 16, 7. É nesse contexto que se situa o Pentecostes como manifestação inicial dessa missão do Espírito que durará por todo o tempo da Igreja. Atos 1, 8. A missão, portanto, é uma tarefa que diz respeito a toda a Igreja em virtude do seu caráter essencial. Quer dizer, enquanto ela é comunidade de salvação de Cristo e em virtude do seu lugar na história da salvação, estando situada entre a ascensão e a parousia final. A missão da Igreja está situada entre a ascensão do Senhor e a parousia final. Em decorrência disso, a sua catolicidade é expressão dessa missão essencial e universal que lhe é própria. A catolicidade, quer dizer, a qualidade de enviada no mundo todo, é inerente a esta missão essencial e universal que é própria da missão da Igreja. Por essa razão, toda a situação do mundo que surge como desafio à sua catolicidade torna-se por si mesma chamamento irresistível à missão. Até que haja alguém que não conhece o Senhor, não acabou a missão da Igreja. Até que o Evangelho não tenha chegado a todos os confins, a todos os pontos do mundo, a missão perdura. Até que o Senhor não volte, conforme é concluída a Sagrada Escritura no livro do Apocalipse, até que o Senhor Jesus não voltar, não chegue, a missão continua. Portanto, estamos no tempo da missão, no kairos da missão. Este é o tempo da missão da Igreja. É aqui que a gente agora entra na segunda parte da reflexão de Pierre Ninot. Partindo então destes fundamentos bíblicos, agora vamos para a Igreja, a missão da Igreja
do Vaticano II, a Redemptoris Missio. Pianino quis apenas fazer uma fundamentação bíblica e teológica também, para agora dirigir sua reflexão para o tempo em que decorre entre o Concílio Vaticano II e a encíclica de São João Paulo II sobre a missão, Redemptoris Missio, do ano 1990. A missão da Igreja se realizou na história concreta, mas, sem dúvida, foi a partir do Concílio Vaticano II que a Igreja tomou consciência dessa missão. A missão não teve, antes do Vaticano II, uma reflexão teológica e um assumir consciencioso tamanho, como se deu no próprio concílio. Daí a novidade e a importância decisiva da Constituição Gaudium et Spes para uma compreensão da eclesiologia contemporânea, juntamente com o decreto Ad Gentes e os mais importantes documentos pós-conciliares sobre esse assunto, que são a Evangelii Nuntiandi, de 1975, sob a batuta de Paulo VI, e a Redemptoris Missio, de 1990, sob o pontificado de São João Paulo II. Esses dois documentos arbitram praticamente na reflexão teológica sobre a missão, definem-na e nos solicitam a assumir a missão com o entusiasmo, com a galhardia de quem sabe a sua identidade, sabe o seu fato. Nós somos, por natureza, diz o concílio, uma igreja missionária. Pela própria natureza da igreja, do seu nascimento, do seu comandamento inicial, ela já nasce sob a égide do mandato missionário. Quem ainda não leu Redemptoris Missio, faça a gentileza de tomar esse documento e lê-lo, não é? Para poder ter o fascínio do assunto da missão. Sem isso também não tem concretização da graça batismal, porque o Senhor nos fez com o batismo sacerdotes, profetas e pastores, um povo régio e sacerdotal e profético. Por isso, a missão está embutida mesmo na graça recebida no batismo. Ela é própria do batismo. E por isso, tu és missionário. Nós somos missionários. A missão deveria ferver dentro de nós como uma vocação, uma segunda vocação contemporânea à vida. A nossa vida é missionária. Por isso, o belo tema do mês missionário deste ano, que estamos acabando, não é? Com esta aula que eu estou fazendo hoje, estamos num domingo, o 30º do tempo comum, mas é 25 de outubro e, portanto, estamos para concluir o mês missionário, cujo tema, dado pela CNBB, era a vida. A vida é missão. A vida é missão. Inclusive, tem até o lema era eis-me aqui, envia-me, de Isaías, mas o tema era a vida é missão. Eu tive um professor chamado Luiz Mosconi, professor de Sagrada Escritura, que escreveu um livro das suas experiências de pregação de retiros missionários, de santas missões populares. Um livro belo, que talvez a gente nem dê muita coisa por ele, mas eu contribuí com a revisão de um capítulo desse livro. O próprio Padre Luiz me pediu de ver uns conceitos e pude ajudá-lo. Recomendo. Muito iluminado, o Padre Luiz Mosconi, muito carinhoso com as temáticas que desenvolveu nesta obra. A Vida é Missão. Foi publicada pelas Paulinas, nas edições Paulinas. Procurem, tenham-no, porque inclusive vai servir para vocês, serviu para mim também, em algumas palestras. Tem uma cristologia bonita dentro, muito apoiada em Antônio Pagola, mas muito boa, quase que uma declaração de amor a Jesus Cristo e ao seu povo,
a sua missão. Então, recomendo a leitura de A Vida é Missão, de Luiz Mosconi, pelas Paulinas. Agora, Pianinot fala da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, porque mencionou agora há pouco, neste cabeçalho, que há uma excelência de reflexão missiológica nesta Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II. De novo, diria que, se você ainda não teve tempo, arrume tempo para ler a Gaudium et Spes. Ali está um tesouro da Igreja. Um tesouro. E eu sinto falta que alunos não tenham despertado para este tesouro, a fim de fazer dele uma fonte de investigação e de pesquisa. Pouco vem citada, pouco se cita a Gaudium et Spes, mas ali tem algo de precioso, que é o reflexo da Lumen Gentium em ordem prática, onde vai se concretizar a eclesiologia de comunhão da Lumen Gentium na intenção da Gaudium et Spes. A atuação da Igreja na missão dentro do mundo está descrita, indicada, refletida com profundidade, inclusive escatológica, na Gaudium et Spes. Na Gaudium et Spes. A você que não tem ainda um tema, uma intenção de TCC, pega a Gaudium et Spes. Confronta a Gaudium et Spes com Evangelii Gaudium, de Papa Francisco. Leia ambas à luz de Lumen Gentium. Olha, tomara me venha à mão um trabalho bem feito com essa trilogia. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Evangelii Gaudium. Seria uma alegria muito grande ler um dos nossos alunos neste esforço. Parabenizo a quem me fizeram um trabalho com esta trilogia aí. Pois é, então Pianinot agora vai tratar disso aqui. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes na ótica da missão. O Sínodo Extraordinário de 1985, sobre o Concílio Vaticano II, avaliou do seguinte modo esta Constituição, a Gaudium et Spes. A Igreja, como comunhão, é sacramento para a salvação do mundo. Por isso, as autoridades na Igreja foram colocadas por Cristo para a salvação do mundo. Nesse contexto, afirmamos a grande importância e a grande atualidade da Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Ao mesmo tempo, entretanto, percebemos que os sinais dos nossos tempos são, em parte, diversos daqueles do tempo do concílio. Estamos, gente, a 1985, portanto, há 20 anos do concílio. Já mudou tudo. E a celeridade dali em diante, mais avassaladoramente muda tudo até os nossos tempos. Nós estamos em tempos muito diversos daqueles vividos no tempo do concílio, mas a atualidade, apesar das mudanças bruscas até, de cultura, de tecnologias, tudo isso, o concílio conserva a sua atualidade de uma maneira até misteriosa. Ao mesmo tempo, entretanto, percebemos que os sinais dos nossos tempos são, em parte, diversos daqueles do tempo do concílio, com problemas e angústias maiores. Crescem com efeito por toda parte no mundo a fome, a opressão, a injustiça e a guerra, os sofrimentos, o terrorismo e outras formas de violência de todas as espécies. Isso exige uma nova e profunda reflexão teológica para interpretar esses sinais à luz do Evangelho. À luz do Evangelho. Vejam que
esta análise é de 1985, praticamente ela se torna um comando para a análise missiológica hoje. Observe-se que o adjetivo pastoral aplicado a Gaudium et Spes, Constituição Pastoral, pelo Vaticano II, não significa subestimar a sua força doutrinal, mas sublinhar a função de constituição que quer estar atenta ao mundo, dialogando com ele, e, por esse motivo, representa uma importante novidade para a teologia e a eclesiologia. Nesta linha, não é de estranhar que se acentue a questão dos sinais dos tempos como ponto de referência para o diálogo atento ao nosso mundo. Sabe-se que essa expressão, baseada nos evangelhos, conforme Mateus 16:4, Lucas 12:54 a 56, foi empregada por João 23 para a convocação do Concílio Vaticano II, em 1961. E na encíclica Pacem in Terris, Paz na Terra, de 1963, do mesmo São João 23. Paulo VI a retomou na sua encíclica programática Ecclesiam Suam, a sua igreja. Cristo quis a sua igreja em 1964. Veja que nós estamos dentro de um percurso de documentos constitutivos da intenção do concílio e desenvolvidos através de outros documentos, um gerando o outro, de forma que a intenção do concílio atravessa todo o período conciliar e pós-conciliar para chegar aos dias de hoje e oferecer para nós a magnitude desta constituição pastoral. A Gaudium et Spes a utiliza em 3 textos capitais, o primeiro dos quais afirma: para desempenhar tal missão, a missão de Jesus Cristo de servir e não de ser servido, a Igreja em todo momento tem o dever de perscrutar os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, de tal modo que possa responder de maneira adaptada a cada geração às interrogações eternas sobre o significado da vida presente e futura e de suas relações mútuas, no número 4, 11 e 44, como também está conforme Presbyterorum Ordinis, número 9, Unitatis Redintegratio, número 4, Apostolicam Actuositatem, número 14. A partir daí, a teologia e a eclesiologia passaram a empregar a categoria sinais dos tempos devido à viva consciência que tem a Igreja de existir e realizar a missão de Jesus Cristo no interior de um processo histórico. Portanto, a missão da Igreja se dá dentro do tempo, e o tempo tem sinais que acusam a necessidade de um diálogo, de uma interpretação, de uma hermenêutica, de uma exegese e de uma hermenêutica para descobrir os significados dos sinais, a semiótica dos acontecimentos. Exatamente, uma igreja que não nasce daí é uma igreja falsa. Uma igreja que não dialoga com o mundo é uma igreja falsa. Uma igreja que não é presente no ombro a ombro com a humanidade é uma igreja falsa. Uma igreja que só pensa em dinheiro é uma igreja falsa. Não é de Deus, é do diabo. Não é do Senhor, é do seu inimigo. É dos inimigos da cruz de Cristo. Está aí, portanto, a identidade mais luminosa e iluminadora da Igreja para ontem, para hoje e para sempre. Para sempre. Todos os pastores e pastoras de igreja, ou radicados nisso, ou fora de Cristo, ou com Cristo, ou fora dele. Pianinu está de parabéns, exatamente pela lucidez com que nos coloca dentro deste ideário do concílio, à luz da missão da Igreja. Nós vamos ficar por aqui, daqui a pouquinho vamos falar do decreto conciliar ad gentes.
Até logo.